Sopra Espírito Santo no nosso meio. Sopra Espírito Santo no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Esse mesmo Espírito, você pode se sentar. Bom dia, meu querido. Bom dia a todos também que estão nos assistindo pelo YouTube. Deus possa abençoar a cada um de nós. Hoje já nos abençoou nesse período de louvor, mas eu tenho certeza que Ele irá nos abençoar mais ainda com a sua palavra. O tema da palavra de hoje, puder colocar lá? Tudo ou nada. Sumiu ali? Aí, vem. Tudo ou nada. E a gente vê muito isso na Bíblia, né? Você vai encontrar lá, aquele que quiser ganhar a sua vida, precisa perder, né? Você vai encontrar lá em Apocalipse, o apóstolo dizendo, né? Ou você é quente, ou você é frio, o morno será vomitado. E você encontra em várias passagens na Bíblia isso. Jesus mesmo dizendo, nós não podemos servir a dois senhores, né? Ou servimos a um e desagradamos a outro, ou vice-versa. Não podemos, ele diz, não podemos servir a Deus e às riquezas, ou a mamon. Então nós encontramos várias partes na Bíblia em que nós ouvimos isso, Deus, o próprio Jesus, dizendo que é tudo ou nada, ou estamos ou não estamos, ou somos ou não somos. Entenda que o cristão, ele não pode particionar a sua vida nas coisas de Deus. A gente aprendeu por muito tempo que a gente tinha uma ordem das coisas. Primeiro lugar, Deus na nossa vida. Em segundo lugar, a nossa família. Em terceiro lugar, nosso ministério, trabalho e assim por diante, né? E aí nós vamos colocando as outras coisas nos outros lugares. Mas nós sabemos que, na realidade, essa não é uma divisão correta. Porque assim, é claro que Deus é em primeiro lugar, mas Deus é o centro. Nós não podemos fazer como se fosse uma pirâmide, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Deus, ele é o centro de tudo. Porque eu não posso, por exemplo, tirar Deus da minha família. Eu não posso, então, as coisas que eu faço para Deus e as coisas que eu faço para minha família, ou as coisas que eu faço no meu trabalho. Então, no meu trabalho, eu preciso ser apenas um bom profissional. Com a minha família, eu preciso ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, ou assim por diante. E às vezes a gente fragmenta os nossos pedaços de vida. Então, nós, em várias áreas, temos várias personalidades. Então, eu como profissional, eu como pai, eu como esposo, eu como pastor, eu como filho de Deus, e nós particionamos todas essas coisas, e muitas vezes nós criamos personagens para que nós possamos viver cada uma dessas partes da nossa vida. Mas esse é o grande problema. Deus, ele é o centro da nossa vida. Se Deus é o centro, Deus está em tudo aquilo que eu faço. Então Ele é o primeiro em tudo. Ele é o primeiro quando eu sou um pai, Ele é o primeiro quando eu sou um esposo, Ele é o primeiro quando eu sou um profissional, Ele é o primeiro quando eu estou no ministério. Ou seja, Ele não é o número um apenas em termos de prioridade, Ele é o número um em termos de todas as prioridades, em termos de todas as coisas. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender que nós não podemos trazer uma vida dentro da igreja de uma forma, na nossa casa de outra forma, no nosso trabalho de outra forma, porque não pode se dividir. É isso que a Bíblia está dizendo quando diz que nós não podemos servir a dois senhores. Muitas vezes o Senhor que nós servimos é nós mesmos, a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego, o que eu quero, o que é bom para mim. Isso é um Senhor, isso é um Deus. Entenda que você talvez não colocou o nome de um Deus, você não olha Ele como um ídolo, mas de verdade você o idolatra. E aí, quando você olha para o eu, você o idolatra. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aqui é interessante a passagem que eu gostaria de, não vou ler com vocês, é uma passagem bem conhecida, mas eu vou conversar com vocês sobre ela. Está lá em Lucas 18, do 18 ao 30,
conta a história que todo mundo conhece como o jovem rico. A Bíblia fala que um homem veio procurar Jesus e ele perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Olha só, se ele foi perguntar para Jesus isso, ele tinha dúvida se o que ele estava fazendo era o suficiente. Você não vai perguntar algo que você não tem dúvida. Então, quando ele chega, ele pergunta: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus fala? Bom é só Deus. Aqui, quando Jesus ele diz isso para ele já traça aqui um padrão. Ele diz: não há nenhum ser humano bom. Quando Jesus diz que não há nenhum ser humano bom, ou seja, não existe nada que eu possa fazer que pode me trazer a salvação, que pode me dar a vida eterna. Não há nenhum bom, somente Deus é bom. Aí ele pergunta: o que eu devo fazer? Você conhece os mandamentos? Não matará, não roubará, não prestará falso testemunho, honrar pai e mãe. E ele disse, aqui na passagem de Lucas 18 não fala isso, mas lá em Mateus, ele nessa mesma passagem, ele diz isso. O que ele fala? Ele fala assim: isso eu tenho observado desde quando eu era pequeno. Se puder acender aí, obrigado. Desde quando eu era pequeno, eu observo esses mandamentos. Ou seja, ele já era uma pessoa, teoricamente, temente a Deus. Então ele guardava os mandamentos que ele aprendeu já com os pais. Ele disse: desde pequeno eu faço isso. Olha só, Jesus dá uma resposta para ele e ele diz: tá, mas é só isso ou tem mais alguma coisa? Aquele jovem, ele percebia que faltava algo. Ele já era temente a Deus, ele já guardava os mandamentos, ele já fazia tudo que teoricamente era certo, ele fazia todo o possível ali dentro da cabeça dele, e ele chegou para Jesus mesmo assim com uma dúvida: o que eu tenho que fazer? Guarde os mandamentos. Ele fala: eu já faço isso, Senhor. Aí ele diz assim: se queres ser perfeito, venda tudo que você tem, dê aos pobres e venha, e depois disso venha e me siga. A Bíblia fala que aquele jovem, ele fica extremamente triste porque ele tinha muito dinheiro. Vamos ser sinceros, se Jesus tivesse feito essa proposta para você e você não tivesse um centavo no bolso e não tivesse nada, qual é a dificuldade de você seguir Jesus? Nenhuma. Entende que se aquele jovem não tivesse nada a perder, não tivesse dinheiro, não tivesse nada, quando Jesus fala: larga tudo e segue-me, tranquilo, meu tudo é nada, então beleza, eu te sigo, é fácil, não tem dificuldade. Agora, quando Jesus diz isso, larga tudo e segue, vende tudo e segue-me, a Bíblia fala que aquilo pesou. E por que pesou? Porque ele era rico. Entenda que pesou no coração dele porque ele tinha o que perder. Ele tinha algumas coisas que eram mais importantes. Ele tinha na escala de prioridades da vida dele coisas que ele não estava disposto a abrir mão. Ou seja, sim, cumprir os mandamentos, ok. Chamar, ok. Agora, calma, tem essas coisas aqui que eu não quero que mexa. Então, na minha riqueza, nisso que eu ganhei, aí nós não sabemos de onde vinha a riqueza dele, mas poderia ser talvez uma herança, porque ele era um jovem, né? Se você encontra a observação que ele era jovem no livro de Mateus, que ele era um jovem, ou seja, provavelmente ele tinha herdado aquilo, ele pensa: vou vender tudo aquilo que o meu pai me deixou. Talvez não existia só um caráter de egoísmo ali, mas talvez um desejo de preservar a herança que o pai dele tinha deixado. A gente não sabe exatamente o que estava ali, mas o ponto é que ele não estava disposto a abrir, ou da mão do dinheiro, ou a mão da tradição, ou qualquer outra motivação que estava dentro do coração dele. Entenda que o problema ali estava em ele não estar disposto a fazer isso. Ou seja, aquela área da vida dele era uma área que não poderia ser tocada. Eu decido. E aí Jesus fala um negócio que a gente conhece muito, né, que é mais difícil
um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Aí, olha só, os discípulos chegam e falam assim: mas se é assim, quem poderá ser salvo? É muito difícil. Você consegue imaginar essa situação? Os discípulos estão ali com Jesus. O jovem chega, fala para Jesus o que ele tem que fazer, e Jesus fala: vende tudo e segue-me. Eu imagino que os discípulos pensaram: nossa, é difícil ele fazer isso. E Jesus depois diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. E aí os discípulos dizem: uau, então quem pode ser salvo? Aí Jesus aqui, ele deixa claro uma coisa, ele fala assim: ao homem isso é impossível. Entenda que Jesus aqui, ele traz de volta a mesma ideia. Lá no começo, quando ele fala, bom, ninguém é bom, ele está dizendo, ninguém pode ser salvo. E aqui ele volta a mesma ideia, ele diz, é verdade, ao homem isso é impossível, ele não pode ser salvo. Mas a Deus, tudo é possível. Você entende que ele traz de volta a ideia aqui, então ele fala, realmente é impossível humanamente essa salvação. Porque o homem está cheio de coisas, cheio de coisas que têm prendido ele. Mas ao homem é impossível, mas a Deus é possível. E aí os discípulos terminam perguntando para ele, mas e nós que largamos tudo? Largamos casa, largamos família, largamos tudo para te servir. Aí Jesus fala para eles o seguinte, que ele não fica devendo nada para ninguém, em resumo da conversa. Ele diz, olha, vocês receberão muito aqui ainda na terra, nós vamos ver daqui a pouco esse versículo, mas a vida eterna. Então Jesus aqui ele traça dizendo, tudo que você me der, você não vai ficar sem. É o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, eu não fico devendo nada para ninguém. Se você abrir mão de qualquer coisa por mim, você não ficará no prejuízo. É o que ele está dizendo aqui. E aqui vamos entender então esse ponto aqui. Gente, talvez se Jesus chegasse para mim ou para você hoje e perguntasse, venda tudo o que você tem e segue-me. Sabe, quando a gente pensa no jovem rico, e talvez tenha dois versículos ali que forçam isso, de como difícil é um rico entrar no céu, né? É mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha. E muitas vezes a gente ouve isso, a gente imagina só uma motivação ruim dentro do coração do jovem, que é a motivação de dinheiro, de mesquinhez, de não perder o que tem. Mas talvez poderia ter várias outras motivações ali. Como eu falei para você, talvez um legado que o pai deixou, ou talvez tantas coisas. Ou se Deus chegasse hoje para você e pedisse, talvez tenha tudo, teus filhos, tua família, o que as pessoas vão pensar, se você talvez tenha uma empresa, como você vai fazer para agora se desfazer disso? Tem vários desdobramentos de tudo isso. Entende que quando a gente começa a colocar dentro da nossa balança, isso traz dentro do nosso coração um peso real de como está o nosso coração. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é que se Deus chegasse para você hoje e te pedisse tudo, qual seria a resposta? O grande ponto é que Deus não precisa de nada que você tem. A realidade é que se Deus te pedisse isso, Ele não estaria querendo o que você tem, mas muito mais sondar como está o teu coração em relação às coisas que você tem. Porque entenda que aquele jovem, quando ele disse guarde os mandamentos, essa foi a primeira resposta de Jesus já, se você faz isso, que bom. Mas o jovem sentia que precisava de algo mais. Ele estava ali interrogando Jesus, porque ele sentia que só o que ele estava fazendo não era aquilo que Deus tinha para ele. E por isso Jesus, ele joga a segunda parte e diz, você quer continuar então? Você está sentindo que existe algo a mais para você? Faça isso. E ele não está, apesar de ele saber, provavelmente já estava no coração dele, esse desejo, esse sentimento, já estava brotando no coração dele essa vontade, talvez se desfazer de tudo e seguir Jesus.
Só que ele queria que Jesus tivesse dito, não faça isso, ou seja, Jesus contrariar aquela vontade que talvez Deus já estava colocando no coração daquela pessoa. Ele não estava disposto a entregar tudo. Sabe, quando nós começamos a olhar para essas coisas, nós começamos a perceber a motivação do coração de cada pessoa nas coisas que nós somos ou nós temos. Existem coisas dentro de nós que são inegociáveis, existem coisas dentro de nós que nós não abrimos mão. Claro, nossos padrões, princípios cristãos, isso é uma coisa, mas eu estou dizendo assim, entre coisas que talvez Deus pedisse para nós, se Deus nos pedisse algo, existem coisas dentro de nós que a gente diz, não Deus, isso não peça. Como eu já compartilhei aqui com vocês, uma vez eu estava conversando com uma moça, a gente falando sobre na verdade estava com um grupo de jovens, né, e uma moça ali ouvindo, e a gente falando da volta de Jesus, e ela disse, Jesus que não me invente voltar antes de eu casar. Ela não estava disposta a abrir mão do casamento dela, né, e pela vinda de Jesus, ela não estava disposta a dizer, não, vem Jesus e tudo bem, não vou casar. Não, ela não estava disposta. Ela deixou muito claro aquilo, ou seja, o coração dela era de Jesus até aquela parte, até aquele pedaço. Quando o desejo, a vontade, ou o plano soberano de Jesus chegava, ou esbarrava nos seus planos pessoais, opa, Jesus, aí não, eu quero casar, eu quero ter filhos, e eu não quero dizer que isso seja mal, o meu sonho sempre foi casar, ter filhos, eu sempre tive essa vontade. Agora, o ponto é, essa é a vontade de Deus? Se Deus te pedisse isso, o que valeu nessa passagem foi muito mais a sondagem do coração de Jesus naquela pessoa do que na atitude propriamente dita de ele ter doado ou não. Aquilo revelou tanta coisa no coração daquele jovem, o não dele revelou tanta coisa, revelou que ele não estava pronto, que ele não estava preparado e que ele tinha coisas dentro da vida dele que eram muito mais importantes do que Jesus. Apesar de ele estar cumprindo aos mandamentos, aos olhos dele, ele ainda tinha coisas que eram muito mais importantes do que Jesus. E aqui eu gostaria de reforçar com esse texto 4 pontos. Em 4 pontos eu gostaria também de trabalhar 4 versículos. O primeiro deles é, não adianta fazer, é preciso ser. Qual era a pergunta dele? O que eu preciso fazer? O ponto não era o que ele precisava fazer, ele precisava ser. E olha só o que diz lá em Gálatas, capítulo 4, 1 e 2. Mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada se difere de um escravo, embora sendo o senhor de tudo, mas está debaixo de um tutor e curadores, até o tempo designado por seu pai. O que está dizendo? Que o filho e o escravo são iguais enquanto não atingirem a maior idade. Agora, qual é a diferença entre um filho e um servo? Vamos imaginar aqui, você está trabalhando para o teu pai e você está trabalhando para um patrão. Qual é a diferença e qual é a motivação do coração com que você faz as coisas? É diferente ou não? Quando você está trabalhando para o teu pai, você está trabalhando, primeiro, porque você ama ele, é teu pai, você admira, você tem desejo de estar ali com ele. Segundo, você também está trabalhando por uma herança que vai ser tua depois. Então, ou seja, você está plantando hoje para colher amanhã. Ou seja, talvez você até vá trabalhar sem salário, se a necessidade daquele momento seja essa. Por quê? Porque você está tendo uma visão muito maior, você está vendo o futuro, você está vendo o tempo da emancipação, quando você, que era igual àquela outra pessoa que está trabalhando junto contigo ali, vai ser o senhor de tudo aquilo e vai ser o dono de tudo aquilo. Ou seja, quando nós temos essa mentalidade de filho, nós não olhamos para as coisas mais em o que eu preciso fazer para receber. Não, eu faço porque eu sou. Eu faço porque amanhã sou eu que estarei ali, é eu que receberei. Eu estou fazendo hoje não para outros, estou fazendo para mim hoje mesmo assim. Eu estou fazendo porque eu amo. Existe uma grande
É uma grande diferença de motivação. O filho faz porque ama o pai e porque está pensando já na sua própria herança. Ele está fazendo porque faz parte. O servo, ele faz porque espera um salário ou porque é obrigado. O filho, se recebe uma proposta melhor, ele não troca. Por quê? Porque ele não está fazendo, esperando aquela recompensa momentânea que ele está recebendo naquele momento. Ele está vendo muito além daquilo. Agora, o empregado, ele vai para onde? Para o lugar que pagar mais. Onde é que eu estou sendo mais abençoado? Qual é o lugar aí que dá bênção? Olha, eu tenho um problema para resolver. Quem é que resolver o meu problema vai ser o primeiro que vai ganhar meu coração. Ou seja, quem pagar mais ganha. Quantas pessoas hoje estão se desviaram do caminho de Deus porque elas olharam dessa forma? Deus não deu aquilo que eu quis, Deus não pagou o preço que eu queria que Ele pagasse por isso, ou por aquilo, ou por aquele outro. O que elas fizeram? Elas deram o seu coração para tantas e tantas outras coisas. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas já deram o seu coração para outras pessoas. Já deram na sua mente, no seu intelecto, porque escutam muito mais influenciadores de internet do que a palavra de Deus verdadeira. Muitas pessoas estão aí, minha vida mudou porque o fulano disse que se eu fizer acordar tal hora da manhã, né? Mudou o quê? Fisicamente? O que mudou aí dentro da tua alma? O que mudou? Sabe, isso é o preço que muitas vezes o empregado recebe, um benefício que ele recebe. Então, naquele lugar lá, eu vou receber as férias maiores, ou eu vou ter direito a isso, vou ter direito a plano de saúde. Aí a pessoa troca uma coisa por outra. Um filho não faz isso, porque a motivação do coração do filho não está em receber, mas está em contribuir para que a prosperidade do pai aumente. Sabe quando a Bíblia fala, Jesus dizendo que eu vou para o pai preparar moradas. A ideia de morada é o seguinte: existe uma casa central, que é a casa do pai, e eles fazem casas anexas, que estão ligadas. Então vamos imaginar, aqui no meio é a casa central, e aí eles constroem uma aqui, todas ligadas, e daí para o outro lado da mesma forma. Essas casas se chamam moradas. É onde estão os quartos, o lugar onde eles ficam. Mas a refeição ela é feita na casa do pai. Ou seja, todos trabalham e contribuem para o quê? Para o pai. Por quê? Porque trabalhando para o pai é a mesma coisa que trabalhar para si mesmo. Você percebe que a motivação do coração ela é totalmente diferente? A pergunta daquele jovem rico é: o que eu tenho que fazer? Talvez você chegue para Deus e fale: o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? E é claro que nós precisamos fazer muitas coisas, mas a pergunta não é essa: como posso te agradar? Não é fazer para receber, é como fazer para te agradar. Se torna totalmente diferente, a motivação do coração ela muda totalmente quando nós começamos a enxergar as coisas com essa visão. Você está sendo um filho ou você está sendo um servo? Você olha para Deus como aquele que, se não fizer a tua vontade, você vai procurar um outro aí e que vai satisfazer os teus desejos? É como nós vimos na antiguidade, existia Deus para cada tipo de problema. Então eu estava lá, eu ia lá para o Deus tal. E a gente vê isso acontecendo ainda até hoje, né? Para cada um tipo de problema. É tal problema? Pede para tal fulano de tal. Pede. Sabe o que é isso? É assim, eu tenho necessidades, eu procuro o expert na minha necessidade e eu dou meu coração para ele, se ele realizar o meu desejo momentâneo naquela hora. Eu dou o meu coração. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a perceber que às vezes a gente vai falar com Deus, as coisas não estão acontecendo, as primeiras coisas que a gente fala: Deus, eu venho na igreja, Deus, eu vou no PG, Deus, eu oro. Tudo isso como se fosse assim: olha só o que eu estou fazendo para ti, Deus.
Estou indo na igreja, eu estou orando, eu estou participando do PG. Eu até escuto o que o pastor fala, Deus. Isso é mentalidade de servo. Que está dizendo, estou fazendo tudo isso, Deus, para cumprir uma tabelinha, ó. Fiz todas as programações que a igreja tem aqui, ó. Deus, eu fiz o curso tal. Deus, eu fiz... Sabe o que você está dizendo? É quando o empregado chega para o patrão e fala assim, olha, eu quero um aumento. Olha só o que eu estou fazendo, isso, eu chego na hora certa, como se ele não fosse pago para chegar na hora certa, né? Eu não me atraso nunca, eu cumpro o meu horário certinho, eu faço tudo o que mandam, como se ele também não fosse pago para fazer tudo o que mandam, né? Mas o ponto é que a pessoa, ela começa a citar tudo aquilo que ela faz, e quando nós citamos o que nós fazemos, isso revela o nosso caráter de servos e não de filhos. Porque de verdade Deus quer te abençoar e quer melhorar a tua vida, não pelo que você faz. Não pelo que você faz. E a pergunta é, Deus, como eu posso fazer para estar mais perto de Ti, para ser mais parecido contigo? Sabe, talvez a resposta que você vai ouvir tem muito a ver com abdicar. Abdicar de sonhos, abdicar de projetos. E não é porque Deus é mau, é porque Deus tem uma coisa melhor. Quando a gente é criança, os pais às vezes fazem umas propostas para a gente e a gente não quer. Às vezes eles querem dar uma coisa bem melhor e você não troca. Vamos imaginar que o pai falou assim, amanhã nós vamos para o parque, e no outro dia amanhece chovendo. Filho, eu quero ir para o parque. Olha, filho, tu abre a janela, tenta apelar para o intelecto do menino, que não, parece que não pensa. Como é que você vai no brinquedo? Eu não quero saber, eu quero. Ele fala, não, vamos fazer o seguinte, semana que vem eu te levo no parque e eu te compro um tal doce e eu te dou tal... Não quero, eu quero ir no parque hoje. Ele quer ir no parque com chuva, onde ele não vai poder fazer nada. E não aceita a proposta melhor. Às vezes a gente é assim. Deus está falando, não filho, isso aqui não é bom. Esse teu sonho aqui, sinto te dizer, você não tem noção onde isso aqui vai dar. Isso aqui é caminho de morte. A Bíblia diz assim, que há caminhos que para o homem parecem corretos, mas o fim deles é a morte. A gente não enxerga lá, mas Deus já está enxergando. Deus já está vendo lá e Ele está dizendo, não, eu tenho melhor. Quando Ele te pede algo, ou Ele te pede para abdicar de algo, é porque Ele tem algo muito melhor, muito maior para você. Só que é necessário você enxergar pela fé. Um filho que confia no pai, sabe, olha, pai, eu não sei o que você quer fazer, mas eu sei que tu vai querer o melhor para mim. Tu quer o melhor para mim. Não é assim? Deveria ser. Segundo, tome cuidado com as distrações. Olha o que diz lá em 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Olha só, entenda que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o quê? O amor. O dinheiro é amoral, ele não é nem bom e nem mal. Dinheiro é dinheiro, é um papel. Ele não é bom e não é mal. Com o mesmo dinheiro eu posso fazer algo muito bom e com o mesmo dinheiro eu posso fazer algo muito mal. Quem é que determina o que fazer com o dinheiro? Sou eu e você. Ou seja, quem determina se ele será bom ou ele será mal é quem é o dono. A quem o dinheiro pertence. Então o dinheiro não é bom nem mal. Agora o amor ao dinheiro é mal. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A cobiça é a raiz de todos os males. Ou seja, tudo vem daquilo. A ganância vem e muitas vezes nos destrói. Sabe, e existem distrações. Aquele rapaz, ele tinha uma distração gigante dentro do coração dele, que era a riqueza dele. Quando Jesus chega para ele e fala assim, me vende tudo, me dá. Ai Senhor, tu não sabe como foi difícil para conquistar isso. Olha só como é terrível. Agora como é que vai ser terrível a minha vida? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou fazer? Sabe, distração. Ele não conseguia entender que Deus tinha um plano melhor, um plano maior, algo muito bom para ele, dele não conseguia entender.
E ele só enxergava limitadamente aquilo, distrações. Muitas vezes nós estamos cheios de distrações, e talvez aquilo que a gente pode comprar, infelizmente, tem sido grandes distrações. Já falei aqui também alguns domingos atrás. Vamos ser sinceros, se você tivesse R$1 bilhão, é bastante dinheiro? Tá bom já? Ou você quer de dólares? O que você prefere? Tanto faz, gente. R$1 bilhão é muita coisa, de dólar, de reais, de quase qualquer dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora, o que motiva uma pessoa que tem 1 bilhão até 2? Até 10? Vamos ser sinceros, você com 1 bilhão consegue comer nos mesmos restaurantes, ter as mesmas roupas que o cara que tem 10 bilhões. É muito dinheiro. O que leva a isso? Motivação do coração, cobiça leva a isso, sabe, são distrações. Eu vou conseguir. E sabe qual que é o maior engano? As pessoas acham que isso vai fazer com que o coração delas se sinta bem. Elas pensam, quando eu atingir esse objetivo, aí sim eu serei feliz. Quando eu tiver isso, aí sim eu vou ser feliz. Quando tal coisa acontecer, aí sim eu serei feliz. E as pessoas começam a colocar distrações e começam a colocar metas nas suas vidas para atingir os seus objetivos de felicidade. Objetivos de felicidade. A vida ela é composta de vários momentos felizes, momentos de dificuldade, mas não existe a felicidade plena, pelo menos aqui na terra ainda não existe isso, porque vai ter momentos que você vai ter luto, você perde alguém, você vai estar, agora eu atingi a felicidade máxima e eu não sinto mais tristeza. Isso não existe, gente. Nós vivemos momentos aqui na terra, momentos alegres, momentos tristes, e os momentos alegres e os momentos tristes, eles contribuem para fazer com quem você é. Você está procurando um êxtase de felicidade que você só vai encontrar quando estiver com Deus. Esse momento de felicidade máxima, ele só acontece quando você estiver com Deus, na eternidade, onde nós vamos ter um novo corpo. Mas as pessoas elas estão buscando, e quando elas atingem o objetivo, elas dizem, não era isso, não estou satisfeito ainda, não consegui me realizar, agora eu quero isso, agora consegui, não era isso. Distração, tudo isso é distração para que o teu coração não esteja totalmente entregue para Deus. Distração. Terceiro, a salvação é para mim e ela é de graça, mas me custa tudo. Fala assim, a salvação é de graça, mas ela me custa tudo. Essa é uma frase bem conhecida, de um homem que morreu aos 39 anos, ele era pastor na Alemanha comunista. Ele morreu um dia antes do término da guerra, com 39 anos. Uma pessoa que realmente sabia o que era passar por momentos extremamente difíceis. A salvação ela é de graça, mas ela me custa tudo. O que isso significa? Que eu receba a graça de Deus, mas ela vai me custar tudo o que eu sou. Para quê? Para que eu viva o que Ele quer que eu seja. Entende? O meu eu natural morre para que eu seja realmente aquilo que Deus fez para eu ser. Nós precisamos entender isso. Olha lá o que diz em Filipenses capítulo 3, 8 e 9. Mais do que isso, considero tudo isso como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, cuja causa por causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo em mim própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha só, ele fala que considera tudo como perca, comparado com a suprema grandeza de conhecer a Cristo. Tudo que eu vivi antes de Cristo não é nada, não valeu nada. Eu considero, aí ele coloca perca, mas depois ele diz, não, você não entendeu, não é perca, é esterco. Você sabe o que é esterco?
né? Quem não está muito acostumado com fazenda, aí procura dá um Google aí, você vai descobrir. Ele diz: tudo não vale nada, nada é pior do que nada. Eu considero como esterco. Considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha vida própria, a própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé. Ou seja, eu não espero a justiça aqui da terra, eu não espero a justiça humana, eu não espero que as pessoas reconheçam que eu estou certo ou que eu estou errado. A justiça daqui não me interessa. O que eu quero é a justiça de Deus na minha vida, essa que procede da fé, essa que procede de Deus, essa que faz a diferença. Sabe, quando eu tenho esse coração, eu consigo entregar tudo. Por que eu consigo entregar tudo? Porque eu entendo que todas as percas daqui não valem nada perante aquilo que Deus tem para mim, e que todas as injustiças que muitas vezes eu vivi também não valem nada, porque a justiça que vem de Deus, ela realmente é a que me justifica e que enche a minha vida. É perder para ganhar. Tem muita gente que não perdoa, porque diz: eu não posso perdoar, é injusto, essa pessoa precisa saber o quanto ela me feriu. É só você que está perdendo. Larga isso para você ver o que você vai ganhar. Larga esse peso para você ver o que você vai ganhar. E quarto e último, quando deixamos tudo, recebemos a verdadeira recompensa do Senhor. E aqui é o versículo final da passagem que nós conversamos lá, onde eles perguntaram para Jesus: e nós que largamos todas as coisas para te servir? Olha o que Jesus fala. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Entenda, muitas vezes as pessoas elas não entendem o que está dizendo aqui: deixar pai, mãe, irmão, mulher pelo reino. Não está dizendo que você vai agora, eu vou largar os meus filhos e vou só servir a Deus. Não é isso. Eu vou me separar e vou só servir a Deus. Não é isso. Não é isso que está falando aqui. Não vou mais falar com os meus pais e agora eu só vou servir a Deus. Não é isso que está falando aqui. Está falando das percas que nós muitas vezes temos por amor a Cristo. Sabe, muitas vezes nós colocamos os filhos como nosso Senhor. Nós não largamos eles são o número 1 da nossa vida. Muitas vezes nós colocamos o nosso cônjuge como o número 1 da nossa vida. E nós não largamos ele. Nós não servimos a Deus, ou não fazemos a vontade de Deus, porque nós temos algo lá no nosso coração que a gente não está disposto a entregar. Gente, é difícil entregar. É difícil a gente entregar muitas coisas. Sabe, talvez uma coisa para você já fácil, quando você pensa: se Jesus me pedisse todo o meu dinheiro, eu entregaria. Talvez para você seja fácil isso, talvez para outros seja difícil. Mas se Jesus pedisse para você largar o teu estilo de vida, para você mudar, para você engolir tantos sapos que você não tem engolido aí, tanta gente falando tanta coisa e você não consegue se controlar, é difícil. Quantas vezes eu ouvi coisas que eu estava com a resposta assim na ponta da língua para dizer, e eu ouvi assim: cala a boca de Deus, cala a boca, não fala nada, nem um pouquinho, Deus, não, fica quieto. Eu me consumindo por dentro. E daí, às vezes vinha com o olhar, eu não falava, mas eu dava o olhar fulminante, né? Muda o olhar agora, muda o olhar. Olhar de amor. É difícil. Às vezes você vai ouvir coisas de Deus que não é fácil. Cada pessoa na sua área. Qual é o teu tudo? O que é difícil para você? O que é aquilo que você fala: não, isso aqui eu não quero mexer.
Eu gosto de quem eu sou assim. Eu gosto, é minha personalidade, é o meu jeito, é minha personalidade. Eu sou assim, eu não quero abrir mão disso. Isso é pai, mãe, irmão, é tudo. Quantas situações que nós passamos diariamente. Talvez é aquela mentirinha que você fala, agora está na moda dizer mentira branca, né? Mentira branca que não faz mal para ninguém. Mentira é sempre mentira. Mentira é mentira e continuará sendo mentira sempre. Ontem eu estava com a minha filha mais nova em casa e a gente conversando, daí eu olhei para ela e falei assim: filha, como é que está o teu coração? Às vezes eu pergunto para as duas: como é que está o teu coração? Tem alguma coisa aí que você quer conversar com o pai? Que você talvez não está com vergonha de falar e queira conversar? Aí ela encheu os olhos de lágrimas. E aí eu fiquei preocupado. O que aconteceu? Desliguei a televisão, sentei ela do meu lado. Fala, filha, o que aconteceu? E eu, Senhor, me ajude, Senhor. Eu já pensando, porque a gente pensa sempre pior, né? Ela me contou algo assim tão pequeno que ela não tinha me contado. Sabe quando você fala, só isso, filha, só isso. Ela me contou e chorou. Desculpa, pai, por não ter te contado. Aí ela me abraçou e ela fez assim, ó. Que alívio, pai. Fiquei pensando naquele momento. Quantas vezes a gente guarda tanta coisa no nosso coração e a gente só precisa entregar. Eu abracei ela e foi muito forte, porque ela suspirou tão fundo e soltou. E ela disse: que alívio, eu não aguentava mais. Para ela aquilo tinha um peso gigante. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: nossa, que bom que era só isso. Mas para ela aquilo tinha um peso gigante, porque ela não tinha falado, porque ela não tinha compartilhado, e porque ela estava guardando só para ela aquilo. Talvez você esteja assim hoje, a ponto de explodir. Que você está ali, não está querendo entregar, e aquilo está crescendo dentro de você, aquilo está te destruindo por dentro, e você não consegue entregar. Eu vou resolver sozinho, eu vou dar um jeito, as coisas vão se resolver. Me lembro uma vez, atendi uma moça, eu comecei a conversar com ela sobre a mente do ser humano, e como Deus trabalha e tal, e ela disse assim: não tem nenhum livro para eu ler e eu aprender, e sozinha, e fazer tudo isso. Eu falei: claro que tem vários. Só que não funciona. A Bíblia fala: confessar os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Faz parte. Abre o teu coração. Entrega. Talvez tem coisas aí dentro de você que estão te prendendo, estão te arrebentando. Quantas vezes a gente faz isso? Se coloca de pé. Vamos orar nesse momento. Essa é uma manhã para que você entregue tudo a Deus. Entregue tudo. Você que está na tua casa ouvindo, comece a abrir o teu coração também. Abre o teu coração aí. Não fique distraído com as coisas que estão aí ao teu redor. Se coloque para Deus. Deus, Ele quer que você abra o teu coração. Deus quer que você solte tudo aquilo que você está aprendendo aí. O que você tem medo de perder? Tem gente que nem fala, não vamos falar que vai que Deus pede. Não vou nem cogitar isso, porque vai que entra na mente de Deus, Ele me pede para eu largar isso que eu não quero. Nem falo. Larga agora, larga o que está te prendendo. Nessa manhã o Senhor te chama a largar, a abandonar essas coisas que estão prendendo a tua vida, que estão te algemando, que estão fazendo com que você não consiga mais viver o melhor de Deus, porque você não está disposto a entregar tudo. Entrega.
Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, eu quero colocar cada vida aqui na tua presença, Senhor. Senhor, pessoas, Senhor, que estão aqui, Senhor, nessa manhã, Senhor, aqui na igreja, nas suas casas, Pai, estão ouvindo essa palavra, Deus, e que estão, Senhor, querendo entregar agora, Senhor, entregar, Senhor, muitas vezes motivações erradas, Pai, entregar, Senhor, coisas que estão guardando lá dentro delas, Pai, entregar, Senhor, também coisas, Senhor, que muitas vezes eram inegociáveis, Pai, que estão dispostas, Senhor, a ouvir a Tua voz e fazer, Senhor, tudo aquilo que Tu pedis, Senhor, sem restrições, Pai, sem restrições, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, move-te, Pai, com o Teu Espírito, move-te, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor, e traz, Senhor, oh, Senhor, restauração completa, Pai,